Boa tarde! Estamos aqui de volta com o nosso devocional Manancial. Hoje, dia 20 de abril, em um cenário novo, como eu já falei no vídeo de ontem, estamos em outra cidade. Se você acertou, se você ainda quer dar o seu palpite, escreva aqui embaixo onde você acha que nós estamos, qual cidade. E hoje o tema é... Vivendo com o Inimigo. Está baseado no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo do 1 ao 13. E em destaque está o versículo 4, que diz assim: Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Vocês acham que aqui está falando de quem? Do rei Salomão. Em sã consciência, ninguém quer viver com um inimigo. Os piores inimigos, contudo, não se revelam assustadores à primeira vista, mas com o tempo fazem estragos terríveis em nossa vida. Por isso, cuidado! Deixá-los entrar em sua vida é o mesmo que assinar um contrato com a morte. O texto lido registra o fim do reinado de Salomão junto ao povo de Israel. Ele foi o homem mais sábio de sua geração, mas a despeito disso, perverteu o compromisso que tinha com Deus. Casou-se com mulheres estrangeiras que tinham costumes espirituais diferentes dos prescritos por Deus, e ainda se rendeu aos seus deuses, construindo altares para cultuá-los. Sua atitude trouxe consequências seríssimas para sua vida e descendência. Se não quisermos fracassar como Salomão fracassou, temos que fazer o caminho oposto, vivendo com Deus e não com o inimigo. Somos mais do que vencedores. Vivendo com o inimigo é perigoso e traz sérios prejuízos. Por isso, faça um favor a si mesmo e à sua família. Entregue o seu caminho ao Senhor e fique longe de práticas pecaminosas. Pare de fazer o que todo mundo faz e passe a fazer o que Deus manda que você faça. Assim, não haverá preço a pagar, pois Jesus já pagou na cruz por nós, sem pecado, sem prejuízo. A escolha é sua. O diabo não faz beneficência para ninguém. Fique longe de sua influência. O que o texto fala, é principalmente da desobediência de Salomão, Salomão tinha uma aliança com Deus e ele quebrou essa aliança, Olha o que a Bíblia diz em relação a Salomão, a desobediência dele, em 1 Reis, capítulo 11. Vamos ler o versículo 9. Pelo que o Senhor se dignou contra Salomão, pois desviara seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. 2 vezes Deus alertou a Salomão sobre o erro que ele estava cometendo. Por isso, no versículo 11, disse o Senhor a Salomão: Visto assim, procedes e não guardasses a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei. Tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Aqui mostra a ira do Senhor, sobre a consequência, aqui a consequência também, sobre a atitude de Salomão, que foi desobediente a Deus. E a todo tempo Deus alertando ele, sobre a atitude dele, que ele se deixou se influenciar por essas relações que ele tinha com as mulheres, que era diferente da fé que ele professava, diferente do que Deus tinha para ele. Temos que estar atentos à voz de Deus a todo tempo, porque Deus nos alerta através da sua palavra as coisas que não agradam o coração dele. Temos que pensar, essa é a vontade de Deus sobre as nossas vidas? O que isso pode trazer de consequência, não só para mim, porque para Salomão não trouxe só para ele, mas trouxe para a descendência dele, para o povo dele, E a gente tem que estar atento a isso. Mas Deus é misericordioso. Ele é justiça, porque toda consequência traz toda atitude traz uma consequência para as nossas vidas. E Deus é justo, em relação a tudo. E isso trouxe uma consequência para Davi. Mas mesmo assim, em relação à atitude... Salomão. Mesmo assim, Deus levou em conta a atitude de Davi, que foi contrária, O pai dele, o pai de Salomão. E por isso, a consequência foi mais amena, Deus teve misericórdia em relação à atitude. Contudo, no versículo 12, contudo não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Mas olha o que interessante, ele fala no versículo 13. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi. Que ainda era descendência de Davi, e Davi foi fiel a Deus. A Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Deus já tinha escolhido aquele povo. E não ia deixar, a obra dele não ia deixar de ser cumprida por causa de um descumprimento de Salomão. Por isso que é importante a gente prestar atenção às alianças que a gente faz. Porque as nossas atitudes a todo tempo tem que estar ligada ao nosso relacionamento com Deus, a aliança que temos com Deus, que deve ser honrada em primeiro lugar, independente das outras relações. Mas as outras relações não podem ser independentes. Tem que levar em conta a nossa relação com Deus. Quais são os princípios que Deus tem nos ensinado? Qual
quais as ordenanças que Deus tem nos dado. Isso tem que ser levado em primeiro lugar. E as outras coisas têm que acompanhar isso. E não o contrário. Nós não podemos nos deixar influenciar pelas outras coisas. Pois nós não pertencemos a esse mundo. Né? Nós temos que ser luz nesse mundo. E não deixar as coisas desse mundo nos influenciar. Então essa é a lição que Deus nos dá nesse dia. Que ela possa estar presente em nosso coração e que nós venhamos trazendo à memória tudo que é agradável ao coração de Deus. E quando vier que nós somos falhos e nós pecamos, vier a fazer algo que não agrada ao coração de Deus, que venha gerar arrependimento em nosso coração. Porque eu acredito que se tivesse gerado arrependimento no coração de Salomão, talvez a consequência não seria essa. Talvez seria... Aliás, deixa eu corrigir. A consequência sempre vem dos nossos pecados, né? Não vai apagar porque a gente se arrependeu. Mas a nossa atitude e o nosso coração, ele é transformado. Deus transforma. Então que nós vamos ter isso bem vivo em nosso coração. Vamos orar agradecendo e pedindo a Deus para que nosso coração esteja bem vivo nele, né? Fazendo um comentário aqui, imagine na sua casa um cano de água. Ele se rompe, faz um barulho, jorra água, a água vai vir forte, vai molhar tudo e vai ser visível. Você vai ver e logo vai corrigir aquele problema. Agora imagine aquela torneira da sua cozinha, gotejando todo dia um pouquinho. Você nem vê, quando vê você ignora, esquece, depois vai consertar. Bota isso ao longo de um mês. Quanta água você está ali desperdiçando? Então, isso para dizer que o problema, quando é aparente, é rápido, é abrupto, uma quebra de um cano, a gente logo vê o problema. O gotejar, às vezes a gente esquece. Deixa o telhado de uma casa ter uma leve frestazinha e cai uma aguinha ali, todo dia. Quando você chegar a ver a parede embaixo preta, é porque já está mofado por dentro, já está infiltrado por dentro, melhor dizendo. Então isso para dizer que problemas aparentemente pequenos, acontecendo continuamente, a gente não vê, não percebe. E aquilo vai se avolumando. A gente vai, como diz o ditado ali, dormindo com o inimigo todos os dias sem ver aquele problema. Isso acontece com o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente olha para dentro de si, identifica o problema e busca consertar, a gente muda aquele comportamento, como a Cíntia falou. A consequência do erro vem, mas se a gente muda a nossa atitude, evita que lá na frente a gente sofra outras consequências. Mas se o problema é pequenininho, aparentemente pequenininho, mas a gente vai persistindo em praticar ele, daqui a pouco a consequência pode ser incontrolável. Então que a gente olhe para dentro de si, meça as nossas consequências, para que a gente não venha ter que sofrer consequências desnecessárias na nossa vida. Então essa é a reflexão de hoje. Não durma com o inimigo. E muitas vezes o inimigo somos nós mesmos. Dentro de nós já existe o mal. Então vamos abrir os olhos, olhar para dentro de nós, buscar em Deus esta mudança necessária na nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque a sua palavra já é a luz necessária para a nossa vida. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. É o que está escrito em Salmos. É o que eu quero que seja para a minha vida. Vou falhar? Tenho falhado? Sim. Mas me ajude a melhorar. Me ajude a obedecer a Bíblia, porque nem sempre eu consigo. Mas e outros, que nem a Bíblia conhecem? Ilumine a mente desses, para que eles venham alcançar o conhecimento do Evangelho e poder olhar para dentro de si com a lente da Bíblia. E poder reconhecer dentro de si os seus erros, seus pecados e alcançar a graça do perdão dos seus pecados. É o que eu desejo, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe ela comigo. A gente fala assim todo dia, parece repetitivo, mas é, porque às vezes o público pode ser diferente. Você pode estar chegando no canal aqui hoje e ainda não viu esse pedido. Compartilhe com alguém. A gente compartilha tanta coisa, compartilha tantas notícias boas, ruins, fake news, o que está aí de monte aí circulando nas redes sociais. Se você gostou, se você não gostou, não precisa compartilhar. A gente só tem que passar adiante o que a gente gosta. A Bíblia fala pra gente desejar o próximo que a gente gostaria de desejar pra gente. Então se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, não precisa. Então essa é a nossa missão aqui, estar compartilhando essa mensagem. Nem todos precisam gostar, nem todos precisam concordar. Mas aqueles que gostarem, passe adiante essa corrente de formação, essa corrente de meditação bíblica aqui conosco. Até amanhã.